comigo, os papas num papo, um papo legal, para que nós possamos conhecer melhor a história dos nossos 266 papas nesses mais de 20 séculos da Igreja Católica. Nós vamos conversar agora sobre o segundo século do cristianismo, entre os anos 101 e 200. Nós tivemos 11 papas. Olha, no primeiro século foram apenas 4, desde Pedro até o Clemente I. Depois de Clemente I, o Papa que encerrou o seu serviço à Igreja no comecinho do século II, no ano de 101, nós vamos ter agora o Papa Evaristo. Papa Evaristo assume a Cátedra de Pedro como sucessor do Bispo de Roma em 101 e vai ficar até 107. Por 6 anos, o Papa Evaristo é o Papa que vai assumir a cadeira de Pedro, abrindo o segundo século. Depois nós vamos ter Alexandre I entre os anos 107 e 116. Alexandre I é celebrado no dia 3 de maio. Teremos depois Sisto I, o 7º Papa entre os anos 116 e 125. Aí vamos ter no ano 125 um Papa com um nome bastante diferente, Telésforo. Telésforo é o nome do Papa que assume a Igreja entre 125 e 138, o 8º Papa, e deve ter morrido na perseguição aos cristãos sob o imperador Adriano. Nós inauguramos aqui um período muito complicado na vida da Igreja, dos cristãos, que é o período das perseguições aos cristãos, e é claro que os presbíteros, que os diáconos, que os bispos são também bastante perseguidos. Vamos ter depois o Papa Higino, entre os anos 138 e 142. E em 143 aparece o primeiro Papa Pio. Depois nós teremos na história do papado, na história da Igreja, 12 papas que escolhem esse nome. Mas o primeiro é em 143, o Papa Pio I. Também sofreu na perseguição do imperador Adriano. Sucedido por Aniceto, no ano 154 ou 155, até 165. Por 10 anos, nós vamos ter o Papa Aniceto, que enfrenta o problema da divergência sobre a festa da Páscoa. A Igreja inicia um período de disciplina das suas liturgias, e aí o Papa Aniceto vai enfrentar essa dificuldade em chegar a um acordo entre as dioceses, entre a Igreja espalhada pelo Império Romano sobre a data da Páscoa e também o período das heresias, a primeira delas aqui o montanismo, seguido por Sotero, é o próximo Papa, o Papa que fica entre 166 e 174, período também de muitas perseguições aos cristãos, na época do imperador Marco Aurélio. Depois de Sotero temos o Papa Eleutério, entre 174 e 189, é um período que não tem perseguição aos cristãos, mas tem heresia, o montanismo. Em 189, o bispo de Roma é o Papa Vítor I. Também tivemos aí os papas que escolheram o nome de Vítor. Vítor I consolida a hegemonia do bispo de Roma, procurando consenso para a celebração da Páscoa. Quem não acolhesse seria excluído da Igreja. Tertuliano defende a primazia do bispo de Roma. O último Papa do segundo século, e também o primeiro do terceiro, é chamado Zeferino, entre 199 e 217. Neste momento termina a perseguição dos cristãos sob o império de Alexandre Severo. Também o Papa que encerra esse período, o Papa Zeferino, enfrenta uma outra heresia, o sabelianismo. Sabélio era um padre e a sua heresia era de negar a Santíssima Trindade. O montanismo também é uma outra heresia desse segundo século, movimento liderado por Montano, líder frígio que exigia mais rigor ascético entre os cristãos e anunciava a proximidade do fim do mundo. Portanto, temos aí 11 papas enfrentando a perseguição dos cristãos no século II e também muitas heresias. E a necessidade de organizar a Igreja de modo disciplinar para as liturgias. Vem comigo, os papas no papo. No próximo programa a gente vai conversar sobre o terceiro século. Um abraço para você.